Olá, queridos espectadores e seguidores do nosso canal. Hoje mergulharemos em um tópico que tem sido amplamente discutido e debatido: a guerra entre o Hamas e Israel, que começou em 7 de outubro de 2023. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês 5 incríveis momentos em que a proteção divina brilhou de forma milagrosa, salvando pessoas e Israel de ataques devastadores. E o quinto desses momentos ocorreu durante o conflito atual. Além disso, reservei uma surpresa emocionante para aqueles que assistirem até o final. Não percam! Lembre-se, no entanto, que este vídeo apenas arranha a superfície de muitas ocasiões em que Deus interveio em favor de Israel. Portanto, vamos explorar estes momentos notáveis que demonstram o poder da fé e da providência divina em tempos de crise. Além disso, as imagens usadas aqui são apenas ilustrativas. Primeiro milagre. Este primeiro milagre aconteceu em 2014. Um terrorista palestino lamentou o insucesso dos ataques a Israel, afirmando: Deus altera a trajetória dos foguetes no ar. O atual conflito entre os palestinos, incluindo membros do Hamas e o exército israelense, tem sido destaque na mídia devido ao elevado número de civis mortos, bem como as contínuas tentativas frustradas de negociação de paz entre as partes. A faixa de Gaza, um território onde milhões de palestinos vivem, confinados por um muro construído por Israel, é um local que abriga extremistas do Hamas, que pregam a destruição do povo judeu e recusam qualquer proposta de cessar fogo. Recentemente, um artigo publicado pelo jornal The East Telegraph reproduziu uma declaração de um dos integrantes do Hamas, que, indignado, atribuiu a Deus a responsabilidade pelo fracasso das ofensivas contra Israel. Nós miramos nos alvos, mas o Deus deles muda a trajetória de nossos foguetes no meio do ar, afirmou o terrorista do Hamas, referindo-se ao fato de que os disparos não alcançam os seus objetivos. Segundo milagre. Este segundo milagre também aconteceu em 2014 e confirma o que disse o terrorista nesse milagre anterior. A mão de Deus protege Israel quando o sistema falha, conforme relatado por um operador do Domo de Ferro. O sistema de defesa de mísseis de Israel bloqueou 86% dos mísseis lançados pelo Hamas no início do mês. De acordo com informações do exército israelense, dos 690 mísseis disparados por terroristas palestinos contra Israel, 410 atingiram áreas desabitadas. 279 foguetes foram interceptados pelo Iron Dome, o Domo de Ferro. E desses 240, 86% foram bem-sucedidos na interceptação. Outros 39 mísseis, aproximadamente 14%, conseguiram atingir Israel e resultaram em 4 mortes. De acordo com as informações das forças de defesa de Israel, o complexo sistema do Domo de Ferro não é 100% eficaz e não consegue interceptar todos os foguetes disparados por militares palestinos. Portanto, o contraste entre o grande número de foguetes lançados e o baixo número de vítimas tem sido interpretado como uma intervenção divina em favor da nação de Israel. Essa perspectiva foi confirmada por um operador do Domo de Ferro. Em uma entrevista ao site Israel Today, o homem, que preferiu não se identificar, relatou ter testemunhado a bateria do sistema falhar em 3 ocasiões, ao tentar derrubar um míssil que se dirigia a Tel Aviv. Durante os eventos de 2014, um míssil foi disparado de Gaza. O Domo de Ferro calculou precisamente a trajetória. Sabemos onde esses mísseis irão pousar ou cair em um raio de 200 metros. Esse míssil, em particular, ia atingir o prédio de uma estação ferroviária central de Tel Aviv. Centenas poderiam ter sido mortos. Nós disparamos o primeiro interceptador. Ele errou. Disparamos o segundo e ele errou. Isso é muito raro. Eu estava em choque. Neste momento, tínhamos apenas 4 segundos até o míssil cair. Nós já havíamos avisado, notificado os serviços de emergência e avisamos sobre um incidente em massa. De repente, o Domo de Ferro mostrou um grande vento vindo do leste. Um vento forte que enviou o míssil para o mar. Ficamos todos atordoados. E eu me levantei e gritei: existe um Deus! Eu testemunhei esse milagre com os meus próprios olhos.
Não foi contado ou relatado para mim. Eu vi a mão de Deus mandar esse míssil pelo mar. Terceiro milagre. Este terceiro milagre também aconteceu em 2014. O comandante da Brigada de Infantaria de Givat, Coronel Oster Whiter, compartilhou como a proteção divina se tornou visível no exato momento de cumprir uma missão. Whiter deu essas declarações durante uma entrevista ao seminário ultra-ortodoxo Mishpacha, após receber críticas por reunir suas tropas para orar. Whiter relatou que testemunhou um evento milagroso, como nunca havia visto antes em toda a sua carreira militar. Isso destaca como a fé e a intervenção divina se tornam elementos significativos em meio a conflitos. Ele mencionou que uma invasão planejada para o amanhecer, que originalmente contava com a escuridão como camuflagem, foi adiada, o que obrigou os soldados a se moverem em direção ao objetivo com o nascer do sol. Se aproximando, eles corriam o risco de serem expostos à luz. Mas Whiter recordou que uma densa neblina desceu para ocultar os movimentos até que o objetivo fosse alcançado. De repente, uma nuvem nos protegeu, disse ele, fazendo referência às nuvens de glória mencionadas na Bíblia, que protegeram os israelitas enquanto vagavam pelo deserto. Isso ilustra como as forças divinas podem intervir de maneiras extraordinárias em meio ao conflito e favorecer ou fornecer proteção quando mais necessária. Somente quando os soldados estavam em uma posição segura é que a neblina se dissipou, conforme relatou Whiter. Ele refletiu sobre isso, citando um versículo de Deuteronômio. Porque o Senhor teu Deus é quem vai com você para te dar a vitória. Este episódio claramente ecoa a crença de que a proteção divina esteve presente, guiando e amparando os soldados em seu caminho. Sobre os milagres que eles têm testemunhado, Whiter afirmou: quando uma pessoa está em uma situação de risco de vida, ela se conecta com suas mais profundas verdades internas. E quando isso acontece, até o maior ateu encontra Deus. Ele argumentou que os soldados testemunharam tantos milagres que é difícil não acreditar em Deus. Essas experiências intensas de sobrevivência em situações que o perigo muitas vezes levam até mesmo aqueles que duvidam a uma conexão espiritual mais profunda. Whiter revelou que, antes de partir para a zona de combate, ele se reuniu com os líderes e solicitou que eles orassem pelo sucesso da missão. A fé desempenhou um papel significativo na preparação e na condução das operações militares. O quarto milagre. O quarto milagre também ocorreu em 2014 e o que Deus realizou é verdadeiramente surpreendente. Os soldados de Israel se encontravam cercados por minas terrestres. Com poucas chances de escapar, foi somente após uma fervorosa oração que Deus revelou a eles a localização das minas, permitindo-lhes evitar o perigo iminente. Este é um relato inspirador de proteção divina em meio à adversidade. Muitos eventos verdadeiramente milagrosos ocorreram durante a guerra do Yom Kippur, assim como na história de Chanukah. O povo de Israel emergiu vitorioso, apesar dos obstáculos aparentemente intransponíveis. A terceira grande guerra árabe-israelense teve início em 1973, também conhecido como a Guerra do Yom Kippur, por ter começado no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Essa guerra teve uma duração de aproximadamente 4 semanas e teve início em 6 de outubro de 2973, coincidindo naquele ano com o mês sagrado muçulmano do Ramadã. Esses acontecimentos históricos ressaltam a resiliência e a tenacidade do povo de Israel diante das adversidades. Uma coalizão árabe liderada pelo Egito e pela Síria lançou um ataque surpresa conjunto contra Israel. Apesar do grande acúmulo de forças ao longo das fronteiras de Israel antes daquele dia, uma quantidade significativa de informações errôneas e aparentemente falta de apoio dos países árabes pela Rússia convenceram Israel de que a guerra não era iminente. Isso significava que Israel estava duplamente preparada para a invasão. Alguns alarmes falsos, tanto em maio como em agosto daquele ano, levaram a inteligência israelense a considerar o movimento de tropas e armamentos como apenas mais um exercício insignificante. Como
todas as nossas guerras, histórias de milagres são abundantes. O fato de a Jordânia ter decidido sair desta guerra foi considerado por muitos como um evento milagroso. A decisão da Jordânia foi devido a uma combinação de pressão dos Estados Unidos para ficar fora do conflito e um acordo secreto entre Jerusalém e Amã, que se a Jordânia se abstivesse de se envolver, Israel não atacaria, após quase toda a sua força aérea destruída por Israel na guerra de 1977. Os jordanianos tomaram a decisão de não participar. Para Israel, a diferença entre ter que lutar uma guerra em duas frentes, em vez de três, foi de extrema importância e proporcionou uma chance de sucesso. O comandante David Winnie compartilhou um evento notável que ocorreu durante a guerra, destacando as reviravoltas e desafios enfrentados por Israel nesse momento crucial da história. Ele estava no processo de retirar suas tropas de um confronto com o exército sírio quando percebeu que estavam presos em um campo minado. Cientes de que somente um verdadeiro milagre poderia garantir a sua sobrevivência, as tropas começaram a rastejar de barriga no chão, usando baionetas para tentar localizar as minas. Em meio a essa tensão, um dos soldados proferiu uma oração cheia de emoção. Conforme a história relata, de repente, uma tempestade de vento surgiu. Os soldados se agacharam até que a tempestade diminuiu, e quando o vento finalmente se acalmou, todos ficaram maravilhados, pois o vento havia revirado toda a área, expondo as minas, e o pelotão conseguiu escapar ileso. Este é um dos testemunhos notáveis da intervenção divina em um momento crítico na guerra. No final, graças a uma série de eventos semelhantes, não muito diferente daqueles ocorridos em guerras anteriores, Israel emergiu como vencedor diante dos obstáculos que pareciam insuperáveis. O milagre de Chanukah também serve como um lembrete de que, mesmo quando confrontados com desafios avassaladores, milagres acontecem em prol do povo de Israel, que persiste em sua existência. Apesar dos inimigos que enfrenta, isso demonstra a resiliência e a força do povo de Israel ao longo de sua história. O quinto milagre. O quinto milagre, ocorrido durante a guerra atual, em 7 de outubro, evoca lembranças dos valentes de Davi relatados na Bíblia Sagrada. Um deles era José de Batsebete, que enfrentou 800 filisteus e continuou a lutar até que sua espada ficasse grudada em suas mãos. Este episódio na guerra atual ressalta a coragem e a determinação dos defensores de Israel em face da adversidade aparentemente insuperáveis. A corajosa israelense Inbal Linderman, de 25 anos, foi aclamada como uma heroína por sua valentia ao proteger o Kibbutz Nir Am, situado na cidade de Siderote, Israel, a apenas 457 metros da faixa de Gaza. Ela ouviu as primeiras explosões e, agindo rapidamente, distribuiu armas para sua equipe, surpreendendo os terroristas do Hamas. Seu ato heróico resultou na eliminação de 25 terroristas e na salvação de toda a comunidade. Inbal é um exemplo notável de coragem de tempos de perigo. Desde o ano de 2020, ela atua como coordenadora de segurança da pequena comunidade. No primeiro dia do ataque terrorista a Israel, em 7 de outubro, ela ouviu as primeiras explosões e percebeu que algo estava errado. Conforme relatado pela revista Oeste, de forma ágil, ela distribuiu armas para sua equipe, composta por 12 pessoas, moradores e voluntários conhecidos como Kibbutzniks. A ação decisiva de Inbal desempenhou um papel crucial na defesa da comunidade diante da ameaça terrorista. Inbal organizou sua equipe em posições estratégicas por todo o assentamento e preparou emboscadas que pegaram os terroristas de surpresa. Ela relata que, por conta própria, eliminou 5 deles, enquanto os membros de sua equipe também eliminaram os outros. Sua liderança e coragem desempenharam um papel fundamental na defesa bem-sucedida do assentamento contra os terroristas. A ação de defesa, que durou 4 horas, transformou o kibbutz em uma fortaleza, salvando dezenas de vidas. Os kibbutzim, plural de kibbutz, são comunidades judaicas agrícolas que foram formadas a partir de 1910, antes da criação do Estado de Israel.
Em 1948, a ideia por trás deles é viver de forma coletiva, produzindo de acordo com as necessidades de consumo da comunidade. O Kibbutz Naim é um dos poucos onde os terroristas tentaram entrar para cometer suas atrocidades e não conseguiram. Esses exemplos destacam a determinação e a resiliência da comunidade na região de face às ameaças constantes. Para encerrar, uma surpresa emocionante para todos que acompanharam até este ponto. Moradores de Israel entoam cânticos de suas casas. Quem acredita em Deus não tem medo. Essa poderosa demonstração de fé e coragem destaca a resiliência do povo diante dos desafios enfrentados. Milhares de vídeos nas redes sociais rapidamente compartilham cenas de horror provocadas pelos ataques brutais e violentos do grupo terrorista Hamas em solo israelense. Kibbutzim foram invadidos, motoristas e suas famílias foram arrancados de dentro dos carros nas estradas do sul do país e mortos. Jovens foram perseguidos, assassinados em uma festa rei, e corpos de judeus e outros cidadãos foram exibidos como troféus. O terror teve início nas primeiras horas de sábado, 7 de outubro, ao final da festa dos tabernáculos e em meio a um feriado religioso judaico. Enquanto os primeiros ministros de Israel declaravam guerra ao Hamas, no mesmo dia do ataque, uma outra reação começou a surgir entre os judeus: a união como povo. Centenas de vídeos mostram a força dos judeus e sua união em torno do seu país. Um deles foi compartilhado por Pércio Baider, um brasileiro que ensina sobre a história de Israel e do povo judeu. Com a legenda: quem acredita em Deus não tem por que ter medo. Essa demonstração de unidade e determinação é um testemunho inspirador da resiliência do povo de Israel em tempos difíceis. Fique com esse vídeo, não se esqueça, assista o vídeo que você vai ver agora, é emocionante, mas também deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva.